Exatamente. Na verdade, quando a gente fala o CPC, o R1, R2, esse R significa o quê? Quantas vezes ele já foi revisado. No nosso caso, que é o CPC 6R2, é a segunda revisão que ele sofre. E trouxe diversas mudanças para o mundo contábil bastante significativas. A gente tem cliente que está desesperado em função desse CPC 6R2. Porque muda a forma de contabilizar, né? A gente vai falar, Muda. mas eu queria que você se apresentasse, Lorivaldo, antes, falasse um pouquinho da sua experiência, antes da gente começar a falar sobre o assunto. Bom, eu sou professor de contabilidade, sou contador, né? Sou pós-graduado em contabilidade, em direito tributário pelo IBET, e fiz mestrado na PUC em São Paulo. Eu tenho algumas matérias escritas em termos contábil e tributário, e meu próximo foco é fazer o doutorado na FCU, que é a Florida Christian University, nos Estados Unidos. Tenho grande experiência em contabilidade tributária, contabilidade societária e experiência no setor de indústria, comércio, serviço. Agora saiu a minha 11ª edição do meu livro Contabilidade Geral e Tributária, pela editora Madamu, né? Está na 11ª edição, está totalmente atualizado com as novas regras contábeis e tributárias. E estou aí, sou sócio da Devolt e Auditores Independentes, tenho uma participação, e sempre militei na área contábil, na área tributária, e sempre que eu posso, eu gosto de compartilhar com meus colegas de profissão experiência, né? Sugar deles, as deles, e passar para eles as minhas experiências de longa data na área contábil, tributária e como docente também. Você pode explicar para a gente, então, o que seria o arrendamento operacional? Para depois a gente falar... Veja bem. O que é um arrendamento? Para a gente entender melhor. O que seria de uma forma mais cotidiana? Sim, o arrendamento em si é qualquer locação, né? Se você, por exemplo, locar um veículo, isso é um arrendamento. Se você locar uma casa, isso é um arrendamento. Se você fizer uma locação de uma mesa, de uma cadeira, de um computador, isso é arrendamento. E o grande desafio mundial é como contabilizar esse arrendamento. Em tese, nós temos dois tipos de arrendamento. Nós temos o arrendamento mercantil, que é o arrendamento financeiro, e temos o arrendamento operacional. Então, o arrendamento mercantil pode ser ou financeiro ou operacional. O que é o financeiro? Você, como pessoa física, você pode ir no banco, comprar um carro, e esse carro, você fez um leasing dele. O famoso leasing, que chama de arrendamento financeiro. Esse lease, na verdade, é como se você estivesse alugando esse carro e pagando, durante o período do contrato, pagando uma parcela ínfima, que é chamado valor residual garantido. Isso quer dizer o seguinte, que se você pagar essa parcela pequena desse lease, no final do contrato, esse carro passa a ser seu. Na verdade, em essência, esse carro já é seu, né? A gente fala, você quer fazer via leasing, quer fazer uma compra direta. Na verdade, quando você faz um arrendamento financeiro, esse arrendamento financeiro, ele é, de fato, o veículo passa a você ser dona dele. Então, esse é o chamado arrendamento mercantil financeiro. Existe um outro arrendamento que é, por exemplo, você não alugou um veículo, mas você alugou um imóvel, né? Esse também é o chamado arrendamento mercantil. No entanto, ele não é financeiro, ele é um arrendamento mercantil, só que operacional, né? Então, você tem dois tipos de arrendamento, que é o financeiro, que é a alocação de um veículo, né? Com a opção de compra no final do contrato, e você tem o arrendamento operacional, que é o quê? É exatamente, você não tem a opção de compra. Até 2008, o que acontecia? Eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, se puder, pode fazer pergunta, não tem problema, assim fica um troço mais dinâmico, né? Então fiquem à vontade, não sei se eles podem interagir contigo, mas em podendo, pode pedir, olha, pode mandar pergunta, eu não medirei esforços em poder colaborar. Então veja bem, quando nós falamos, por exemplo, de arrendamento financeiro, o que nós tínhamos até 2008? As pessoas lançavam o carro que comprava numa concessionária, toda a parcela como o quê? Como uma despesa de locação. Você entendeu? Sim. Com o IFRS fez o seguinte, a partir de 2010, obrigatoriamente, esse carro que você fez como arrendamento, ele tem que ser ativado. O que é isso, ativar?
você tem que imobilizar ele. Então você vai debitar lá um bem, né, e vai acreditar um financiamento. Tá entendendo? E esse financiamento, quando você paga ele, você amortiza as parcelas. E o que você vai aproveitar aí é a depreciação desse bem. Né? Ou seja, esse bem que é um arrendamento financeiro, obrigatoriamente a partir de 2010 ele passou a ser ativado e você só tem o quê? As parcelas que você paga são parcelas de baixa de financiamento. Em contrapartida, você tem o quê? A depreciação desse bem. Então, o que você faz? Você deprecia esse bem e você não tem mais o quê? A despesa do arrendamento. Você vai ter o quê? A despesa com depreciação. Tá certo? Isso também é tratado no CPC. Isso. O que fez o legislador? O CPC 6, R2, ele inovou. Isso não é somente para os bens que você adquire via leasing financeiro. Isso vale a partir de 2019 para os bens que você também loca. Por exemplo, eu sei que você tem um escritório de contabilidade, vamos imaginar que você alugou um imóvel para a sua sede. Né? O que diz o CPC 6, R2? Esse imóvel que você alugou, esse imóvel, você tem que ativar também. O que é isso? Você tem que pegar o valor do prazo que você vai ficar nesse imóvel. Por exemplo, você pretende ficar nesse imóvel 10 anos. Você paga, por exemplo, 10 mil por mês. 10 anos é igual a 120 meses. Você vai pegar 10 mil vezes 120 meses, vai dar 1.200.000 reais. O que é que você vai fazer? Vai debitar lá imobilizado em uso, isso na verdade também tem que ser contemplado assim, e vai acreditar um financiamento passivo de arrendamento. Nota, antigamente, quando que antigamente? Até 2018, esse aluguel que você pagava era uma despesa de aluguel. Agora não é mais. Você é obrigado a fazer o quê? É ativar. E as parcelas, à medida que você vai pagando, esse imóvel, que é chamado imóvel subjacente, né, ele não é mais despesa com aluguel, as parcelas que você paga, e sim o quê? Baixa desse financiamento. E a partir desse momento, de 2019, você tem que depreciar esse imóvel. Mas, Lorivaldo, esse imóvel não é meu. Esse imóvel eu aluguei. Sim, você alugou. Mas você concorda que você tem um contrato assinado que durante 10 anos você fica nesse imóvel? Sim, eu tenho. Esse imóvel, portanto, nesse período ele é teu. Portanto, você não pode deixar de reconhecer esse ativo subjacente, nem também deixar de reconhecer esse passivo de arrendamento. Então, qual foi a grande mudança? Você é obrigado a ativar. Como? Eu ia até perguntar também para você o que seria o ativo subjacente. Seria esse, então, o imóvel, no caso, que você locou, por exemplo? Exatamente. O subjacente, no sentido literal, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que está abaixo. Na verdade, é um subentendimento de que aquele bem passa a ser seu, diferentemente de um ativo que você fala de que tem nota fiscal. Subjacente, ele está em nível inferior àquele ativo que de fato você comprou. Você está entendendo? Então, esse ativo que é subjacente, você vai debitar pelo total, né? Pelo total do prazo. Você vai pegar o valor da parcela mensal, multiplicar pela quantidade de meses, vai debitar um ativo de arrendamento e creditar o quê? Um passivo de arrendamento. O que vai acontecer com isso? A partir desse... Fala. No caso, surgiu uma dúvida. Você falou que eu vou pegar o valor da parcela, multiplicar pela quantidade de prestações, né? Que eu tenho que pagar até o final do contrato. E aí eu vou ter o valor... O valor que eu vou chegar vai ser o valor que eu vou registrar no meu ativo? Esse bem ou não? Exatamente. Qual vai ser o valor que eu vou registrar no ativo daquele bem? É a quantidade de parcelas multiplicada... É o valor da parcela? É o valor da parcela multiplicado pela quantidade de parcela. Só que a legislação, o CPC 6, ele diz o seguinte, você tem que trazer isso a valor presente. Então, você imagina, se eu pegar 10 mil por mês, 120 meses, dá 1.200.000. O dono do imóvel fala para você assim, olha, Tainá, vamos fazer o seguinte, me dá 1 milhão. Se você me der 1 milhão, né, você fica no imóvel durante 10 anos. Observa, o que é o valor presente? Ou o que é o ajuste a valor presente? É a diferença do preço a prazo versus a diferença do preço à vista. Está entendendo? Então, quando você fala de... Esse é o conceito de ajuste a valor presente. Então, você já sabe que o valor presente desse bem é 1 milhão. Mas você vai ativar 1.200.000. O CPC diz o seguinte, que esses 200 mil que é os juros,
você vai fazer o quê? Você vai trazer valor presente. Então, a partir desse momento, você não vai ativar, na verdade, 1.200.000. Você vai ativar 1 milhão, porque se você fosse pagar à vista, seria 1 milhão. Entendeu ou não? E a partir desse momento, as parcelas que você paga é baixado desse passivo. Você baixa do passivo e reconhece os juros dentro também dos 120 meses, e à medida que você for depreciando esse ativo, isso se torna uma despesa com depreciação. Não tem mais o que? A despesa com locação. Portanto, se você, Tayane, e as pessoas que nos ouvem, tiver, por exemplo, um bem hoje locado, e olhar no teu balancete, eu não quero ver despesa com depreciação. Por quê? Porque não é mais despesa com depreciação. Desculpa, de aluguel, e sim despesa com depreciação. Não existe mais a figura da despesa com aluguel. Então, hoje os contadores têm que tomar essa consciência, porque isso existiu somente até 2018, entendeu? Vocês aí no escritório de vocês estão fazendo isso? Estão fazendo? O pessoal da contabilidade, sim. Mas é que eu não fico na parte da contabilidade, entendeu? Não estou ativamente na contabilidade. Mas sim, eles estão fazendo. Pois é. Então, veja bem, você que não está na contabilidade, mas você que capitaneia essa live, já passa para o seu pessoal o seguinte: a partir de 2019, não existe mais despesa com aluguel nem com locação. Porque você obrigatoriamente tem que ativar isso. Como? Isso, Lorivaldo, é qualquer tipo de imóvel, no caso, né? Igual você falou. Qualquer tipo de imóvel. Para o meu escritório, né? E a forma que eu vou contabilizar ele já vai ser diferente hoje. Vai ser diferente. Você só não... Exato, você só não vai, por exemplo, ativar esse bem numa condição que, se você não tiver o domínio e a posse dele. Por exemplo, você foi aqui vou fazer uma propaganda, na Localiza, e alugou um veículo para poder ficar 2 dias. Aí não, aí realmente é locação. Mas se você tiver a posse do bem, você tiver o domínio do bem, você necessariamente tem que ativar. Ao ativar esse bem, você não tem mais a despesa com a locação, e sim a despesa com depreciação. Está entendendo? Entendi. E isso está matando as empresas, porque nós temos clientes, por exemplo, Daiane, que esse cliente nosso, ele precisa de indicadores, precisa de índices. E quando você pega, joga um ativo e joga um passivo, isso mata a empresa, porque a liquidez dele despenca. Ele fica sem os indicadores para participar de licitação, para participar de concorrência pública, porque isso mata as empresas. Nós temos, inclusive, um cliente nosso que falou: não vou fazer isso, não vou aplicar o CPC 6R2. Nós emitimos um parecer para o balanço dele, dizendo, olha, que o balanço dele emitimos com ressalva, que não correspondia à realidade. Isso, não, veja bem, não depende do tamanho da empresa. Qualquer empresa tem que fazer isso, entendeu? O Pedro faz uma pergunta: tem um prazo mínimo de arrendamento? Tem sim, Pedro. Veja bem, se você, por exemplo, tiver um prazo inferior a 12 meses, você não precisa ativar. Mas veja bem, não é essa a ideia. Não é que você vai fazer um contrato de 11 meses e toda vez você vai renovar ele. Não é isso, não é essa a ideia. Se você tiver um contrato para 5 anos e esse contrato estiver lá, que ele vai ser renovável, veja bem, você tem que pegar não o prazo de 5 anos, mas o prazo da estimativa que a pessoa pretende ficar no imóvel. Na verdade, não é o contrato em si que determina a ativação ou não dessa operação. Veja bem, e fazer um contrato de 11 meses para não ativar e depois renovar, você, contador, vai pagar caro por isso. Por quê? Porque a legislação é muito clara. Se o contrato é aquele contrato com prazo renovável, é o prazo, não é o prazo que você está em contrato, é o prazo que você acredita que fazer uso do bem. Então, ainda que no contrato esteja escrito 10 meses, se você ficar lá por 5 anos, você tem que ativar os 5 anos. Veja bem, nós temos aqui uma questão que é a seguinte: quando você fala, por exemplo, de um prazo determinado, o que diz o Conselho Monetário Nacional? Ele diz o seguinte: se você tiver um prazo que é determinado, ele orienta que você deve ativar 75% da vida de um bem. Portanto, se você alocou uma máquina tem 10 anos, você não sabe se vai ficar com ela 2, 3, 4 anos, então, se ela tem 10 anos, você vai ativar elas por 7 anos e meio.
Então, isso é o que diz o Conselho Monetário Nacional. Portanto, o prazo para você ativar tem que ser um prazo superior a 12 meses. Mas, como eu disse, não é o contrato que determina, é exatamente a tua intenção de ficar nesse bem. Então, você não tem mais esse como uma despesa de locação, e sim como um bem que está ativado contra um passivo de arrendamento. É isso daí. Ô, Lorivaldo, e essa questão do prazo, então, se for menos de 12 meses que você vai ficar no local, aí fica dispensado do... Não, e você, aí é despesa de colocação. Mas veja bem, mas se você está colocando isso em contrato, passou esse período que é menos de 12 meses, você tem que largar o bem. Se você renovou o contrato, roça, você está literalmente na roça. Por quê? Porque você usou de bandido, né? E não tem mais espaço hoje para bandido, não tem mais espaço hoje para 171, né? Não tem mais. Por quê? Porque o mundo evoluiu, estamos evoluindo. Então você tem que. Nós estamos com um cliente nosso que tem 140 contratos. 140 contratos, ele tem empresa no Brasil inteiro, né? Então você imagina o trabalho que isso deu para nós. Nós criamos o modelo, fizemos 5 contratos, eles fizeram o resto, mas a gente teve que estudar. E tinha imóvel que era assim, eu vou sair desse imóvel daqui 3 anos. Lorivaldo, eu vou sair do imóvel, já estou com outro imóvel, e o contrato era de 10 anos. Nós ativamos por 3 anos, não para base. Tem outro imóvel que eu vou ficar aqui o resto da vida. Tem anos renováveis, mas renovava automaticamente. Então nós ativamos ele por 75% do valor da vida de um bem, que é 25 anos do imóvel. Então é o contrato que você estima ficar no local e não o prazo de contrato. E não é só para imóvel, pode ser para imóvel, pode ser para máquina, pode ser para veículo. Hoje, a forma que você tem para registrar a compra de um veículo via leasing é a mesma forma para a locação de um imóvel qualquer. A diferença é muito pouca. Em termos práticos, é a mesma coisa. Tem o arrendador e o arrendatário, né? Tem os dois papéis. Falando na visão do arrendador, se você fosse fazer o balanço de quem aluga o imóvel, por exemplo... Quem é o dono do imóvel? Vamos deixar claro, no dono do imóvel nada mudou, ele continua com esse imóvel no ativo imobilizado dele, ele não faz nada, absolutamente nada. Mesmo ativo registrado em 2 balanços? Em 2 ambientes, no proprietário e no cara que alugou do proprietário, tá entendendo? Porque, na verdade, se você... Tem muitos contadores indignados, mas Lorivaldo, o bem não é meu. O bem é teu. Nesse período de locação, você assinou um contrato, você assumiu um compromisso, você tem uma dívida. Logo, você tem que registrar essa dívida, esse ativo de arrendamento contra esse passivo de arrendamento. Então, veja bem, de fato, se você não lança isso, você está deixando de reconhecer um compromisso. Você tem um contrato de 10 anos que você vai ter que pagar isso, assinou o contrato e não vai contabilizar isso? Tem que contabilizar. Então, ele fica imobilizado em 2 ambientes, no proprietário e na pessoa que alugou isso do proprietário, entendeu? Entendi. Eu achei estranho, né? Você ter que... É um pouco esquisito agora pensar que ele vai ser contabilizado o mesmo ativo em 2 ambientes. Em dois ambientes como imobilizado, exatamente. Essa é a grande dúvida. É um pouco estranho. Quando você pensa em ativo, você pensa que é meu, né? Só está contabilizado no meu patrimônio lá e não Perfeito. de uma outra empresa. Então mas no do outro. Mas no do outro é porque, veja bem, você tem que reconhecer o quê? Você tem que reconhecer essa dívida. Você tem um contrato assinado e você vai pagar isso. Como você vai pagar isso, a legislação diz, olha, se você não reconhecer essa dívida, você está mostrando um balanço com uma cara muito boa e pode ser que esse balanço não esteja com essa cara tão boa dessa forma, como você está mostrando. Está entendendo? Uhum. Entendi. Então, por isso que o pessoal que tem empresa agora está um pouco inconformado, quem tem muitos contratos de arrendamento, porque isso reflete um pouco negativamente no balanço, né? Sem dúvida, ele reflete muito, porque você acaba a liquidez, né? Sim. Sim. A gente já falou sobre o ativo subjacente. A gente já falou sobre quais situações que eu não vou reconhecer, né, esse ativo. Mas aí tem aquele negócio também que você falou, que se passa do prazo, né?
Não, não dá para ser uma leviano dizer, olha, eu vou fazer um contrato de 11 meses, porque você não precisa mobilizar. Não é o contrato assinado que determina isso. O que determina, na verdade, é o prazo que você pretende fazer uso do bem. É esse o pensamento que o contador tem que ter. Não é um contrato, pô, eu vou fazer um contrato de 10 meses, depois renovo por mais 10 meses. Isso aí é um 7-1, não é isso. Né? É o prazo que você... Inclusive, se seu contrato for de 5 anos, você pretende ficar mais do que 5 anos, você tem que reconhecer a dívida pelo prazo que você estima usar o bem, e não pelo prazo de contrato. Entendeu? É isso. Lorivaldo, então o contador hoje ele tem que ter essa preocupação de não necessariamente seguir o contrato, é entender qual que é a situação da empresa, né? Fazer essa visualização, porque talvez a empresa tenha um contrato aí de menos de 12 meses e realmente a empresa tem a intenção de ficar mais tempo. Então o contador já tem que ser. Mas aí o contador tem que ser um contador top. Não tem mais lugar para picareta, né? Não tem mais lugar para picareta. Porque, veja bem, se você pega um contador com esse pensamento, esse cara vai ser alijado pelo CRC. Ele está passando uma informação para o mercado de um balanço que não é real. Ele está deixando de reconhecer nesse balanço uma dívida. Então, isso não pode ser dessa forma, entendeu? Não pode. Então, o contador, ele tem que ter código de ética. Porque o balanço pode influenciar, na verdade, ele influencia várias decisões. Até, às vezes, tem casos sem dúvida que para compra e venda de imóvel ou para participação na empresa, e com base no balanço, né? A pessoa toma aquela decisão, o investidor, por exemplo, que vai investir na empresa. Sem dúvida, sem dúvida. O contador não considerou isso, né? Ele vai tá distorcido, né? Ele vai estar sendo... Não, ele tem que ser responsabilizado, o contador. Ele tem que ser responsabilizado. Uma vez, meu irmão, ele era, hoje ele está aposentado, mas meu irmão, ele era pirueiro. Ele fazia lotação. Ele tinha um ônibus. Na verdade, ele tinha um micro-ônibus, né? Aí ele foi no escritório do meu irmão, e me falou assim, há uns 10 anos atrás, mais ou menos isso. Pô, meu irmão chegou lá, o Lorivaldo, é o seguinte, eu estou precisando de um documento chamado Decore. E ele ia comprar um ônibus, você entendeu? Ele foi comprar um ônibus. Daí eu falei, você quer um Decore por quê? Eu quero porque eu vou comprar um ônibus e o cara me falou que eu tenho que comprovar a renda de no mínimo R$8.000 por mês. Eu lembro como hoje, né? Eu falei, mas você ganha R$8.000 por mês? Ele falou assim, às vezes eu ganho, às vezes não. E o cara lá do banco falou que eu tinha que procurar um contador. Porra, você é meu irmão? Se você é meu irmão, eu falei, não, nem precisa, eu tenho meu irmão. E ele foi lá pedir o Decore. Eu falei, não, cara, não é bagunçado assim, não. Você, para ter o Decore, você tem que provar que você ganha 10 mil. Então, eu vou fazer o seguinte, você está pagando imposto de renda? Eu falei, não, não pago nada de imposto de renda. Mas você tem que pagar, porque 8 mil não é isento. Ele falou, não, você não está entendendo, eu só quero o Decore. Eu falei, não, você que não está entendendo, né? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o teu salário de 8 mil 3 meses, vou calcular o imposto de renda, você vai pagar o imposto de renda, aí eu te dou o Decore de 3 meses. Não, você não tá entendendo. Cara, você tá complicando demais, eu só quero o Decore. Ele só falou pra mim, eu só quero o Decore. Eu falei, cara, mas como é que você vai comprovar? Eu vou te dar um Decore e você vai comprar um ônibus, eu não sei se você ganha isso, você disse que às vezes ganha, às vezes não ganha. Como é que você contestar isso? Eu falei, nossa, mas você é meu irmão, cara, eu só quero Decore. Não tem. Aí vai vendo, meu irmão, hein? Saiu lá do escritório, vou ver, depois eu te falo, beleza. Ele foi num outro contador, vai vendo. Tinha um casamento da minha sobrinha. E no casamento da minha sobrinha, foi numa chácara. Daí eu fui convidado, todo mundo. Quando eu cheguei na chácara, que chegava mais ou menos 10 da noite, estava um ônibus lá, que levou toda a família e tal. E quando eu cheguei na festa, estava meu irmão lá. Eu falei, e aí, meu, tudo bem, beleza? E ele me falou, você vê esse ônibus aí fora? Eu falei, não, esse ônibus é meu. Eu falei, mas você conseguiu comprar? Você não quis me dar aquele negócio lá, não sabia o nome, né? Eu falei, o Decore, você não quis me dar? Eu fui em outro contador, ele me cobrou R$200. E me deu o Decore, vai vendo. E se meu irmão não consegue pagar? Então para mim tinha que cobrar do contador que vendeu o Decore, que é mau caráter. Né? Não pode ser assim, tá entendendo? É a mesma coisa desse balanço, o cara não ativa, né? Nossa, e você sabe que isso é muito comum e os gerentes deviam ser orientados, porque muita empresa chega, meu gerente falou que é só pedir um Decore para o meu contador. Ninguém sabe o que tem por trás, né, de um Decore.
Não, Exatamente. E põe Só quero isso, é só isso, né? Não, o pessoal não entende ainda, você deve ter saído como ruim, né? Eu saí como mal, irmão. Mas não tem problema, não. Mas não foi assim. Tempo, né? Sim. Ô, Lorivaldo, eu queria perguntar para você, o que você considera de principal mudança que o CPC 6R2 trouxe? Foi essa questão de... que você Essa questão foi a principal. Eu vou ser mais enfático contigo. Essa foi a mudança mais expressiva dos CPCs nos últimos anos. Então, essa foi a mudança que mais impactou, que é você ativar o arrendamento operacional. Porque antes era despesa, e agora o CPC 6 vai dizer, não, é obrigado a ativar. Então, eu diria assim, a mudança mais expressiva de todos os CPCs, essa é uma delas. Essa impactou diretamente nos indicadores das empresas, entendeu? Então, os fechamentos de 2019 agora já foi bem especiais. Olha, mas eu posso te falar a verdade, empresas fizeram isso. Poucas empresas fizeram. Eu tive diversos que falaram, não vou aplicar isso agora, estou sem tempo. Nós temos um cálculo no escritório, um cálculo que a gente desenvolveu, uma ferramenta, porque às vezes o aluguel ele é renovável, às vezes você tem que, a cada ano ele tem um indicador de reajuste, então tem uma meleca aí no meio do caminho, sabe? Trazer valor presente. E o que nós fizemos? Desenvolvemos uma ferramenta para fazer esse cálculo no escritório, que não é um cálculo fácil. Mas foi a mais expressiva. Então já facilita então um pouco, né? Mas você pega um cliente desse com mais de 100 contratos, precisa ter realmente alguma ferramenta para poder chegar nesses cálculos, né? Ah, sem dúvida, não é um cálculo simples, não. E não dá para ficar fazendo na unha, pegar a calculadora HP lá. Não, você vai até usar a fórmula HP, mas você tem todo um cálculo, e não é só o cálculo. Você, por exemplo, tinha um imóvel que era alugado antes de 2019, você deve reconhecer os efeitos retrospectivos, tá entendendo? Entendi. Ou seja, você tem que trazer isso desde lá de quando você fez o contrato, inclusive a partir de 2019. Então, há também um registro a ser considerado que é retrospectivo. Mas aí, no caso, por exemplo, se eu já tinha um imóvel alugado que eu lançava como despesa, aí entrou essa mudança de CPC em 2019. Eu não posso fazer uma implantação em 2019, no início de 2019? Não, você tem que fazer o cálculo desde o início do contrato. Os efeitos até 2018 têm que ser também reconhecidos na contabilidade. São chamados de efeitos retrospectivos. O período da diferença, dali para frente. Então, não, eu vou pegar desde... Não. De jeito nenhum. Você tem que pegar desde o começo, fazer os lançamentos até 31 de dezembro de 2018, com resultados de lucros de anos anteriores ou prejuízos, e a partir de 2019 dar a sequência. Isso é uma informação muito importante, né? Sim, sim. Na minha cabeça só ia fazer 2019 para frente. Tem que mexer com o pretérito também. Então, aí no caso, a implantação seria a partir de 1º de janeiro de 2019, né? Com efeito... Sim, mas com efeito... Exatamente. Até 2018, você ainda tinha despesa com aluguel. A partir de 2019, essa despesa de aluguel deixou de existir. Não existe mais a despesa com aluguel, e sim a depreciação desse bem que é de terceiros. Aí a gente já falou sobre não reconhecer o ativo lá, já conversou sobre o período de menos de 12 meses. Tá, e já falamos como que é reconhecido o ativo no arrendatário e no arrendador. Então, no dono no proprietário não mudou nada, é só quem faz a locação, né? Entendi. Balanço proprietário, o CPC não influenciou em nada. Não influenciou em absolutamente nada. Né? Agora, aquele cara que aluga o bem, esse sim, ele tem que ativar. Tem que lançar como ativo de arrendamento dentro. O imobilizado divide hoje em 3 grupos, antes era 2. O imobilizado dividia em quê? Ativo em uso, imobilizado em uso e em informação. Hoje você tem, dentro do imobilizado, o plano de contas, ativo de arrendamento,
imobilizado, que é ativo em arrendamento, imobilizado em uso e imobilizado em formação. O teu plano de contas tem que contemplar isso. Tá certo? É bom você, né, você ter o imobilizado em uso, que aí você já entende que não é uma coisa que é da empresa. Que ele não é deveras teu, né? Ele é imobilizado que você ativou por função de um CPC, mas ele é de terceiro. Sim. Tá certo? E quando você traz só para valor presente, o que mais que você deve considerar? Trouxe para valor presente? Tem mais alguma coisa que deve ser considerado na soma dos valores? Não, você tem que fazer o seguinte, Morivaldo, você vai trazer valor presente quando tiver explícito no contrato. Normalmente as pessoas não deixam isso explícito no contrato. Então o que você faz? Nós temos usado a Selic para trazer valor presente. Então é um indicador de mercado muito utilizado. O que a gente faz? A gente joga, multiplica o valor do aluguel mensal pela quantidade de meses e traz a valor presente. Se o cara fosse pagar, é como se fosse comprar o bem à vista. E aí a gente faz o quê? Traz o valor presente e esses juros a gente lança como uma conta retificadora do total da dívida. Entendi. Por exemplo, se eu estava vendo sobre custos com remoção no final do contrato e algum custo adicional que eu tenha que ter para colocar aquele ativo em uso, para ele ficar redondinho, funcionando, isso eu considero na hora de registrar no ativo? Sem dúvida. Se você, por exemplo, lucrou um bem, você vai fazer uma benfeitoria, ou você vai ter um gasto, né? Você vai ter um gasto para remover esse bem de alguma forma, esse custo é um custo que compõe o valor do bem. Ele compõe o valor do bem, tá entendendo? Mas é como eu te disse, né? Estou falando de um custo efetivo, né? Se é um custo que é só uma perspectiva de custo, esse custo você não vai ativar, porque é só uma perspectiva, tá certo? Mas e a depreciação dele também você não vai considerar como dedutível. Isso vai ser dedutível somente quando esse custo de fato ocorrer. Entendi. Sobre a depreciação, Lorivaldo, aí no caso, por exemplo, o dono do bem em uso, né, enquanto ele está em utilização, ele pode fazer, como que eu posso falar, um levantamento para depreciar ou vai seguir? Não, nós já temos, na verdade, o quê? As taxas de depreciação para cada bem. Se você pegar, por exemplo, a IN 1700, o anexo 3, ele traz todas as taxas de depreciação. O proprietário tem que usar aquelas taxas. Se ele usar uma taxa diferente, ele vai ter que fazer um ajuste no LALU para fins de quê? De tributação, né? Mas as taxas são as fiscais. Eu acho aquelas taxas muito boas, né? Eu não acho que aquela taxa é uma taxa assim que foi psicografada, tá entendendo? Para mim ela é uma taxa muito boa. Algumas, eu vejo às vezes alguns contadores falar que as taxas de depreciação que já são estipuladas, essas da IN, são um pouco superiores, que tem bem que com a manutenção, quem conhece máquinas, por exemplo, fala que não deprecia desse tanto, assim, porque está sempre fazendo alguma coisa para como que dar uma vida útil maior para o bem, né? Então, por isso que eu estou perguntando, se de repente se a empresa tiver conhecimento... Olha, eu particularmente, eu acho que não é, não. Aquelas taxas fiscais são taxas exaustivamente estudadas, elas são taxas boas, não foram psicografadas. Agora, é óbvio que você tem caso e caso. O que não quer dizer que você não possa usar uma outra taxa. Você pode, mas para fins fiscal, o que vale é aquela taxa que está no anexo 3 da IN 1700. Falar, ó, adquire tudo à vista. É o jeito, né? Melhor, né? Tudo à vista, imóvel, carro, nada. Não, mas se você fizer uma alocação de imóvel à vista, ele também é ativado. Você vai ter a depreciação. Não vai ter o passivo, né? Não tá entendendo? Vai ter a depreciação. Ele é ativado também, da mesma forma. Eu acho assim, o mais difícil é chegar nesses cálculos iniciais. Depois que chegou, aí não tem mais. Aí segue normal. Vai. Sim. Bom, Lorivaldo, você quer falar mais alguma coisa? Era isso que eu tinha para falar, né? É óbvio que eu tenho isso em cálculo, eu tenho isso em planilhas e tal. Nós estamos no Instagram e isso não é possível mostrar. Então, quem sabe numa próxima eu posso estar te mostrando como é que faz o cálculo, casa valor presente, deprecia, quais são os impactos tributários que isso traz, né? Quais são os impactos que traz no balanço com relação à liquidez, aos indicadores econômicos e financeiros. Mas aqui a gente é só um bate-papo, para mim tá de bom tamanho, né?
Legal, depois a gente pode fazer uma no YouTube, em algum lugar que dê para mostrar a tela, e a gente faz uma demonstração na prática, né? Perfeito. Sim. Bom, Lorivaldo, queria agradecer sua participação e a gente fala mais em um outro momento sobre outros assuntos e, de repente, essa questão aí na prática também. Tá ok. Eu agradeço pelo convite e até Muito uma próxima, obrigada, então. viu, Lorivaldo? Um Muito abraço obrigada. a Vai descansar todos. agora? Tchau, até Vamos lá, amanhã. Um que amanhã abraço. tem mais. Amanhã Tchau, tem Lorivaldo. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.